Eu tenho o prazer de conversar ao vivo aqui com o Cassiano Ribeiro. Cassiano, ele é editor executivo da Globo Rural e é comentarista também da Rádio CBN, um especialista no tema. Cassiano, obrigado pela sua presença, nosso primeiro papo aqui ao vivo na edição das 6. Já de cara, quero te perguntar, você ouviu a Carolina Cimenti trazendo uma radiografia do que aconteceu e ainda está acontecendo nos Estados Unidos. Esse risco a gente está correndo aqui no Brasil ou não? Boa noite, Trali. Prazer falar com você, todos os assinantes da Globo News. Infelizmente, Trali, sim, é um risco que o Brasil corre e é importante falar que essa crise que chegou nos Estados Unidos e também se espalhou pela Europa, fez o Brasil, inclusive, exportar. A gente viu os números aí de exportações de frango do Brasil baterem recordes no último ano, justamente porque esses países, como os Estados Unidos, que são tradicionais exportadores de carne de frango do Brasil, do mundo, na verdade, deixaram de exportar, exportaram menos, além de toda essa crise de ovos. Então, o Brasil passou a ocupar parte desse mercado que ficou desassistido, desatendido com essa crise nos Estados Unidos, na Europa e em outros tantos países que também estão sofrendo com essa doença. O temor aqui, Trali, respondendo a sua pergunta mais uma vez, é justamente esse, de acontecer uma crise como essa que aconteceu nos Estados Unidos e não é uma crise fácil de ser controlada, não é algo simples de se fazer. O Brasil já estava aguardando, é importante lembrar, o próprio ministro da Agricultura, as autoridades do Rio Grande do Sul, os representantes desse setor já estavam preparados para quando isso acontecesse, chegasse ao Brasil. Até o momento, somente 167 casos confirmados haviam registrados no Brasil, mas em aves silvestres, 3 em propriedades de subsistência e agora esse caso aí no Rio Grande do Sul, em uma granja comercial que acende esse alerta amarelo, quase vermelho aí, para não deixar tão grave a situação, porque ainda se trata de apenas um caso agora confirmado e os próximos dias, especialmente os próximos 7 dias, são fundamentais para se detectar mais casos. Então, tem agora todo um trabalho de rastreio, de monitoramento dessas mais de 500 propriedades que estão ali ao redor dessa granja lá de Montenegro, que teve esse caso confirmado hoje, Trali. Agora, Cassiano, olhando o que aconteceu em Montenegro, com esse caso único, a gente percebeu uma reação muito imediata do setor, das autoridades, do Ministério da Agricultura, do Estado, do município, enfim, uma reação de fato assim muito profissional, digamos, no sentido de você já identificar, isolar o caso, isolar essa granja, sacrificar os animais que estavam ali, já fazer uma espécie de barreira de contenção. Então, pela sua experiência, pelo que você acompanha, pelo que você estuda e observou que aconteceu lá em Montenegro, a nossa chance de estar segurando isso é bem maior do que o que aconteceu nos Estados Unidos? Com certeza, essa é a boa notícia, Tralho. O Brasil tem um sistema de fitossanidade, de segurança aí nas granjas muito elevado. E a partir do momento que ocorreu essa crise, que começou nos Estados Unidos, se alastrou para a Europa, em outros tantos países, o Brasil imediatamente, sem ter nenhum caso registrado até então, começou a adotar novas medidas de ampliar essa restrição. Vou te dar um exemplo. Hoje, para uma pessoa entrar numa granja comercial de aves no Brasil, a pessoa precisa passar por um banho sanitário em que ela não pode entrar com a roupa do próprio corpo, ela entra com uma roupa especial, ela não pode, dentro de um prazo de 24 horas, se não me engano, passar de uma granja para outra. Então, ela tem que ficar pelo menos 48 horas, mas isso tudo foi cada vez mais sendo restrito no Brasil, a partir do momento que essas notícias foram acontecendo. Então, o Brasil tem sim uma resposta rápida, o rigor que o Brasil tem no controle de entrada nessas granjas é muito rigoroso e é importante falar também que, como você falou agora, né, são milhares de produtores rurais, milhares de municípios no Brasil, especialmente na região sul do Brasil, Paraná como o maior produtor, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são os grandes produtores de carne de frango, criadores de aves de corte, aí, de ovos também. Então, são produtores que têm total interesse em agora fechar. Se já estava restrito, agora vai ter que ficar mais restrito ainda esse trabalho todo aí de entrar nas granjas, de controlar, porque a gente está falando de um inimigo invisível. A gente sabe muito bem como ser humano, como passamos recentemente por uma pandemia, quanto é difícil você saber onde está o vírus, como ele entrou nesse local e como que você controla para evitar que ele se prolifere
por todo o território. Importante falar e ressaltar que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. No ano passado, o Brasil bateu o recorde, a China foi o maior comprador, só a China e a Europa, aí os dois grandes compradores do Brasil, no ano passado compraram mais de 2 bilhões de dólares. É uma cadeia que movimenta milhares de empregos, 10 bilhões em negócios aí no exterior, mais 65%, e isso é importante falar também, dessa produção fica no mercado brasileiro, somente 35% são exportados. Trali. Agora, Cassiano, se o Brasil, né, internacionalmente tem essa fama de cuidar do ponto de vista sanitário desse setor com um rigor que raríssimos países têm, talvez ninguém tenha, só a gente, né, esse know-how, essa expertise e esse cuidado todo sanitário exatamente para proteger de fato a produção e manter essa credibilidade em alta, por que de cara a China já vem e fala, não vou comprar por 90 dias? Já vem com uma notícia dessa, já dando uma pancada na gente, sendo o nosso maior comprador de carne de frango e ovo. Só corrigindo, são 60 dias que eles levantaram esse embargo, né? E aí, muito bem, como você falou agora há pouco, o Brasil, né? Bom lembrar que 2 anos atrás, o Brasil já detectou focos de gripe aviária aqui em aves silvestres. Então, a gente ficou pelo menos 2 anos conseguindo evitar que esse vírus entrasse em granjas comerciais e causasse esse estrago, como a gente está vendo agora, que está começando a causar. Sobre essa pergunta de China, Trali, existe um protocolo internacional que é definido pela Organização Mundial de Saúde Animal, e esse protocolo determina algumas regras. Então, entre elas, em alguns casos, o próprio país que identifica essa doença essa de alta patogenicidade, como é o caso da gripe aviária, o próprio país se autoembarga. Então, ele tem que comunicar à Organização Mundial de Saúde Animal, ele comunica os seus clientes, seus parceiros imediatos, e muitas vezes ele se autoembarga para mostrar justamente que ele está fazendo o trabalho dele de identificar qual é o caso, qual é o foco, onde está esse foco, qual é o tamanho, a dimensão dele, e enquanto esse trabalho é feito, ele para de exportar para os seus clientes. Então, importante falar que a China, inclusive, agora há pouco, acabou de abrir novos mercados para o Brasil. Nessa semana, agora, com comitiva de autoridades, empresários brasileiros, a China abriu, inclusive, mercado para miudezas de frango, que o Brasil não exportava. Por exemplo, o Brasil hoje, a China é o maior comprador de carne de frango do Brasil, mas o principal item apreciado pelos chineses é o pé de galinha, que é muito valorizado, por exemplo. Então, você tem aí um mercado internacional que segue regras dessa Organização Mundial de Saúde Animal, e esse caso desse protocolo de embargo, tanto da China como de outros países, muitas vezes ele parte do próprio país de origem, mas não é algo tão preocupante, né? Preocupa porque tem um impacto direto, o Brasil vai deixar de exportar, seja por 60 dias ou 90 dias, e esse é o grande perigo, agora a grande questão, por quanto tempo essa crise vai durar. Então, agora fica sempre essa tensão, mas é tudo dentro do protocolo definido aí pela Organização Mundial de Saúde Animal. Agora, Cassiano, quando acontece isso e a China vem e fala, não vou comprar por 60 dias, na esteira, no vácuo, na carona, já veio a União Europeia falando o mesmo. O nosso vizinho, a Argentina, também está suspendendo as compras. Quando acontece isso, eles mandam equipes aqui para o Brasil para acompanhar de perto o que está sendo feito, ou eles ficam na base da confiança mesmo, dessa relação comercial tradicional e longa, de que o Brasil vai falar em algum momento, está tudo certo, tudo tranquilo, vocês podem acreditar, dá para comprar de novo, o problema foi contido lá em Montenegro, não espalhou, não tem risco. Como é que funciona isso para você devolver a confiança nos seus principais mercados consumidores? Excelente pergunta. Essa relação, Trali, de confiança, como você bem colocou, ela é construída. Então, quando você tem um caso como esse agora que eu falei, de abertura de novos mercados, seja para a China ou qualquer outro país, isso é um processo que leva, às vezes, anos, dependendo do país. Então, existe, primeiro, a etapa de desejo aí dos países, das relações se aproximarem, aí tem a troca de equipes, as comitivas de cada país são enviadas para o país de origem, o país de destino, são acompanhados aí por algumas unidades, acompanham algumas unidades de produção. Então, tudo isso é construído. Agora, tem essa questão, Trali, que você está trazendo, que é uma crise, como disse o ministro hoje mais cedo aqui na Globo News. É um momento de crise. Então, a comunicação nesse momento é fundamental, a agilidade, a resposta que o Brasil vai dar a esses países
na diplomacia, com as autoridades oficiais, com os empresários, as grandes indústrias, né? Lembrando que o Brasil tem das 3 maiores indústrias de proteína animal do mundo, 2 são brasileiras. Então, a gente está falando de um mercado que é muito importante para o Brasil e para o mundo, porque o mundo precisa desse frango, dessa proteína animal que é produzida aqui no Brasil e confia muito tempo, tanto que está comprando muito mais carne nos últimos anos. O ano passado bateu recorde, agora em 2025 esse ritmo também continua bastante elevado. Então agora tudo depende de como é que vai ser essa comunicação. Em alguns casos, respondendo a sua pergunta, esses países mandam sim uma comitiva para averiguar se a situação realmente foi controlada. Não me parece ser esse caso agora, porque a gente está falando de um foco apenas. Agora, a partir do momento que nos próximos 7 dias, nos próximos 30 dias, a coisa se agravar, se ela se agravar, aí provavelmente a gente vai ver uma mudança maior aí nessas respostas, tanto de quem compra como na do Brasil mesmo. E aí o grande receio é se os outros compradores internacionais, como Emirados Árabes Unidos, África do Sul, México, Japão, que ainda não embargaram o Brasil, podem causar esse impacto, podem embargar e suspender as compras de frango. E aí, se tratando de Brasil, de grandes clientes, qualquer 60 dias, 30 dias de suspensão de carne de frango vai causar um impacto muito grande, como você falou, na renda do produtor, na renda dos trabalhadores que dependem dessa atividade e, principalmente, vai deixar de gerar divisas, dólares para o Brasil, né? Não, e como você disse, os próximos dias são cruciais. Então, assim, a gente está correndo contra o relógio e contra o tempo. Mas estamos todos na esperança aqui, por tudo que você relatou e nos trouxe, que isso vai ser contido e que o Brasil está absolutamente preparado já há um bom tempo para uma situação como essa. Então, estamos na torcida, esperançosos de que seja apenas um susto e de que o setor continue firme e forte aí, caminhando sem solavancos com essa questão da gripe aviária. Cassiano Ribeiro, muito obrigado pela sua presença, excelente entrevista, agradeço muito e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Um abração e bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana para você, Trali, para você assinante da Globo News também.